Fala, galerinha do 7º ano, segue o nosso primeiro vídeo aí em referência à apostila do primeiro bimestre, que fala sobre a Terra e os seres vivos, que vai das páginas 2 até a 14. Então a gente vai falar sobre os seres vivos e o ambiente, né? Nós já falamos lá no 6º ano que a Terra é o único planeta que aparentemente possui vida inteligente comprovada, né? Devido a pelo menos 4 características básicas, que é água no estado líquido, o oxigênio, um satélite natural que é a Lua e a terceira posição que ela ocupa no sistema solar, o que proporciona uma temperatura favorável à manutenção de vida, né? Então agora a gente vai falar como acontecem as relações dos seres vivos com o ambiente aonde eles vivem. Primeiro, né, a gente sabe que a gente tem uma grande variedade de espécies, vários seres vivos de espécies diferentes, a qual a gente denomina isso como diversidade. Lembrando que espécie é o conjunto de seres vivos, é denominado o conjunto de seres vivos que podem cruzar e gerar descendentes férteis, gerar filhos ou filhotes. Então a gente sabe que o planeta ele é abundante, a gente tem várias formas de vidas diferentes. Por exemplo, nós temos seres unicelulares, que são aqueles seres que apresentam uma célula, como seres pluricelulares que apresentam várias células, desde bactérias até nós, seres humanos, por exemplo. E a ciência que vai estudar a relação entre os seres e aonde eles vivem é chamado de ecologia. E dentro da ecologia, a gente vai falar sobre o ecossistema, né? Um ecossistema é denominado através da união dos fatores bióticos, ou seja, bio significa vida, fatores bióticos são os seres vivos, com os fatores abióticos, ou seja, as condições que o ambiente proporciona para a existência e manutenção de vida desses seres vivos. Um ecossistema ele pode ser organizado desde um indivíduo, que é um ser individual, até a população, que é o conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem numa área, e comunidade, que é o conjunto de seres de espécies diferentes que podem conviver no mesmo ambiente, para a gente aí formar um ecossistema que é a união do fator biótico mais o fator abiótico. Então, aqui nesse slide, eu mostro para vocês o que é um ecossistema. Então, os fatores bióticos são os seres vivos, algas, os peixes, nesse caso aqui embaixo é um ecossistema aquático, já que em cima a gente tem as abelhas e a gente tem aqui um outro animal. E as condições de existência é a água, o sol, a temperatura amena, tudo isso faz parte do ambiente onde eles vivem. E aqui são os níveis de organização. Então aqui a gente tem um indivíduo, que é um pássaro, a gente tem uma população, que são seres da mesma espécie, aqui a comunidade de seres de espécies diferentes, então a gente vê esse aqui tem uma coloração diferente, esse aqui, até o ecossistema, que temos a água, que é um fator abiótico, e os fatores bióticos, que são os seres vivos. Lembrando que para que haja a perpetuação da espécie, é importante, né, a reprodução, que a gente vai falar já já. Então, aqui eu mostro para vocês alguns termos que são utilizados em ecologia. O primeiro deles é o habitat, que é o local onde vive um ser vivo. Então, a gente tem aqui, ó, leões e elefantes que vivem na floresta, urso polar e foca que vivem em regiões glaciais, gelo, né? Aqui a gente tem sapo que precisa da água para sua sobrevivência, peixes que precisam da água. Então, habitat é o local onde vive um ser vivo. E o nicho ecológico é a rotina, é o dia a dia de um ser vivo, ou seja, tudo que ele realiza durante o seu dia, né? A reprodução, ele precisa manter a sua temperatura e a umidade corporal, precisa buscar alimento, né, para manutenção da existência desse indivíduo no ecossistema. Então, é o que ele faz durante todo o seu dia, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Agora, para o ser vivo permanecer dentro de
um ecossistema, é extremamente importante que hajam estratégias de sobrevivência, estratégias que possam manter ele muito mais tempo dentro de um ambiente. E existem algumas estratégias, que são estratégias de defesa, estratégias de reprodução e alimentação e estratégias de manutenção da vida. Quando a gente fala de estratégia de defesa, é que é para ele não ser predado, para ele não ser comido. E uma mais comum aqui é a camuflagem e o mimetismo, me perdoem aqui, é a letra I, é o mimetismo. A camuflagem é quando os seres, eles apresentam cores que vão ser similares, vão ser parecidas com o ambiente onde eles vivem. Já o mimetismo é quando eles tentam se parecer com outros seres vivos. Além disso, a gente tem a presença do veneno, que são substâncias tóxicas que vão servir para atacar outros seres. As presas, que são os dentes, né? Os dentes caninos, quando ficam mais aparentes, assustam outros animais. E as unhas, que são as garras, que algumas delas, como os felinos, por exemplo, elas são retráteis, parece que são pequenininhas, mas quando eles alargam as mãos, né, as patas, aquilo ali aumenta numa proporção muito grande, tudo isso para que ele possa permanecer no ambiente e fugir de predadores. A reprodução é uma estratégia de sobrevivência, né, porque a reprodução é a perpetuação da espécie, então precisa se deixar, né, descendentes para que haja a sobrevivência e a manutenção das espécies. A alimentação é extremamente importante que o animal busque alimentos para que haja nutrição celular e que ele não venha morrer de fome. Além disso, a gente tem a manutenção da temperatura, que a gente tem animais como os ursos polares, por exemplo, que tem uma camada muito gordurosa, né? Eles são bem fofinhos em relação a isso e também tem a presença de pelos para manter o aquecimento. Então, essa gordura é um isolante térmico que vai isolar esse animal do frio, fazendo com que ele permaneça mais tempo no ambiente. Além disso, a gente tem, por exemplo, a questão da alimentação aí com os morcegos, que tem uma frequência muito maior de hábitos noturnos, que saem para buscar alimento durante o período da noite. Além disso, a gente também não pode esquecer dos pelos de determinados animais, não só de ursos polares, assim como as penas das aves, que servem para fazer o aquecimento e assim manterem a temperatura. Até porque existem alguns animais que eles são chamados de homeotérmicos, que é o caso de aves e animais, como os mamíferos, que eles são animais que mantêm a temperatura constante, ou seja, a temperatura não varia de acordo com o ambiente. Já os animais que são chamados de pecilotérmicos são animais que a temperatura ela varia de acordo com o ambiente, que é o caso dos peixes, dos anfíbios e dos répteis. Então, eles não têm nenhum tipo de cobertura corporal que possa mantê-lo isolado do frio ou do calor, tá? Então, essas são estratégias que vão fazer com que os animais permaneçam mais tempo no ambiente, proporcionando de uma forma geral a manutenção da espécie. E sendo assim, se a gente tem a manutenção da espécie, a gente não tem um grande problema que é chamada de extinção, que é quando essas espécies desaparecem. Então, galerinha, esse aí foi o conteúdo, né, da apostila referente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Beijos.